Olá, quinta-feira, 8 de julho de 2021, está começando mais um Tarek Notícias. Bora lá então, vamos começar. Relator da CPI, Renan Calheiros, retira Franciele Fantinato da lista de investigados. O Brasil assume presidência do Mercosul e Bolsonaro volta a defender flexibilização das regras do bloco. Governo exonera diretor do Ministério da Saúde que deu aval para reverendo negociar compra da AstraZeneca. Ex-diretor da Saúde paga fiança de R$ 1.000 e deixa a polícia legislativa onde estava detido. Presidente do STF rejeita posições que extrapolam a crítica construtiva. Eu sou Tarek Elaques e está no ar do Tarek Notícias. Olá, boa noite para você. O senador Renan Calheiros, relator da CPI da Covid, anunciou hoje que decidiu retirar o nome da ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, Franciele Fantinato, da lista de investigados pela comissão. A decisão foi tomada durante depoimento de Franciele à comissão e a pedido do vice-presidente do colegiado, senador Randolph Rodrigues. Em resposta ao advogado de Franciele, o relator também informou que as quebras de sigilo aprovadas contra a ex-coordenadora foram anuladas, em decorrência de ela não ser mais investigada na CPI. Para respaldar as decisões de Renan, o plenário da comissão também votou e aprovou a retirada do nome de Franciele da lista, assim como a quebra dos sigilos. Franciele Fantinato foi convocada como investigada e por isso teve um habeas corpus concedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, para evitar que fosse forçada a produzir provas contra si mesma. Em razão disso, no início da sessão, o presidente Omar Aziz informou que Franciele não teria de prestar juramento e ela preferiu não fazer o compromisso que foi apresentado como uma opção. O Brasil assumiu hoje a presidência pró-tempore sazonal do Mercosul, bloco que reúne, além do Brasil, o Uruguai, a Argentina e o Paraguai. Uma cúpula dos chefes de estados das 4 nações marcou a transferência da presidência da Argentina para o Brasil, que presidirá o bloco pelos próximos 6 meses. O presidente Jair Bolsonaro discursou durante a cerimônia. Ele criticou a gestão argentina comandada pelo presidente Alberto Fernandes. Bolsonaro afirmou que os últimos 6 meses não corresponderam às necessidades e expectativas do bloco. Ele defendeu, como tem feito nos últimos meses, a diminuição da tarifa externa comum no bloco e a possibilidade de membros do Mercosul negociem acordos individuais. Em abril, o Uruguai propôs mudar as regras do bloco. O país defendeu que os membros do bloco possam negociar sozinhos com países que não são do Mercosul. O Uruguai assegurou contar com o apoio do Brasil, enquanto o Paraguai coincidiu com a posição da Argentina. Hoje, Alberto Fernandes disse que a posição da Argentina é manter as negociações em bloco, em contraposição ao que prega o Brasil. No fim de junho, o ministro da Economia Paulo Guedes afirmou que a regra do consenso tem deixado uma porta aberta para que a Argentina barre acordos comerciais bilaterais que o Brasil vem buscando com outros países. Ontem, o governo uruguaio anunciou que vai iniciar negociações com países de fora do bloco. O governo federal exonerou o diretor de Imunização e Doenças Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Laurício Monteiro Cruz. Ele havia dado aval para que um reverendo e a entidade presidida por ele negociassem 400 milhões de doses da vacina da AstraZeneca em nome do governo brasileiro com a empresa americana Davat Medical Supply. A exoneração foi publicada no Diário Oficial da União hoje e assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos. E-mails mostram parte das negociações. Em um deles, que data de 23 de fevereiro, Cruz agradece ao reverendo pela disponibilidade da Senar na apresentação da proposta de 400 milhões de doses da AstraZeneca e diz que todos os processos de aquisição de vacinas no âmbito do Ministério da Saúde estão sendo direcionados pela Secretaria Executiva. A Senar é a Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, fundada por Hamilton Gomes de Paula. A sede fica em Brasília. Dias depois, o reverendo chegou a postar fotos de uma reunião no ministério na qual Cruz aparece. Em outra mensagem, no dia 9 de março, Cruz diz a Herman Cardenas, presidente da Davat nos Estados Unidos, que a Senar tem o aval do Ministério da Saúde para negociar a compra de vacinas com a Davat. O valor negociado pelo reverendo era de $17,50 por dose, 3 vezes mais do que o Ministério da Saúde pagou em janeiro a um laboratório indiano.
O ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, pagou fiança de R$ 1.100 e foi liberado ontem à noite das dependências da Polícia Legislativa, onde estava preso por determinação do presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz. O Dias prestou depoimento durante mais de 7 horas à Comissão Parlamentar de Inquérito, desde o período da manhã. Foi preso sob a acusação de mentir à CPI, o que caracteriza perjúrio, e a sessão terminou por volta das 6 horas da tarde. Roberto Ferreira Dias deixou a sede da Polícia Legislativa ao Senado às 11 da noite, acompanhado pela advogada em um carro preto. Ele permaneceu no local por cerca de 5 horas. Roberto Dias ficou em uma sala com mesa, cadeira, café e estava sempre acompanhado da advogada. Ele recebeu a visita dos senadores governistas Marcos Rogério de Rondônia e Marcos Duval do Podemos do Espírito Santo. No local, o ex-diretor prestou depoimento sobre falas supostamente falsas que deu durante a participação da CPI. O relatório do depoimento foi encaminhado ao Ministério Público. Ele foi detido com base em um artigo da Lei de 1952 que trata das comissões parlamentares de inquérito. O artigo diz que constitui crime fazer a afirmação falsa perante a CPI. O valor da fiança foi calculado com base na renda do ex-gestor do Ministério da Saúde. Depois da prisão, os senadores governistas chegaram a apresentar questões de ordem ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a fim de tentar reverter a decisão de Omar Aziz, mas Pacheco afirmou que não cabia a ele decidir sobre isso. Antes de ser preso, Roberto Dias negou durante o depoimento ter cobrado propina em negociação para a aquisição da vacina AstraZeneca, conforme foi denunciado pelo policial militar Luiz Paulo Dominguete, e disse que não fez prisão para que a vacina indiana Covaxin fosse liberada. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, afirmou ontem que a Corte rejeita posicionamentos que extrapolam a crítica construtiva e questionam indevidamente a idoneidade de ministros e ministras. Sem citar nomes, Luiz Fux defendeu a liberdade de expressão prevista na Constituição, mas ressalvou que essa liberdade deve conviver com respeito às instituições. As afirmações do presidente do STF foram divulgadas em uma nota no mesmo dia em que o presidente Jair Bolsonaro, em entrevista à Rádio Guaíba, fez críticas aos ministros e à atuação do Supremo. Na entrevista na qual anunciou que indicará o advogado-geral da União, André Mendonça, para uma vaga de ministro do Supremo, ele atacou a honra e fez acusações em provas a ministros do STF. Bolsonaro tem atacado integrantes do tribunal principalmente por posicionamentos contrários à aprovação no Congresso de uma proposta de emenda à Constituição para tornar obrigatória a impressão de votos em eleições, plebiscitos e referendos. A impressão do voto é defendida pelo presidente, que costuma lançar suspeitas de fraude em relação ao voto eletrônico sem apresentar evidências. O tema também é definido por parlamentares bolsonaristas no Legislativo e atualmente está em discussão em uma comissão especial na Câmara dos Deputados. Em junho de 2018, o STF decidiu de forma liminar barrar a medida e confirmou o entendimento no ano passado, em julgamento no plenário virtual, quando considerou o voto impresso inconstitucional, por violar cláusula pétrea da Constituição, o sigilo do voto. A posição de Luiz Fux tem apoio de ministros do STF. Integrantes da corte afirmam reservadamente que posicionamentos de Bolsonaro nos últimos dias têm ultrapassado a liberdade de expressão e de crítica, atuando para deslegitimar a atuação da corte. O Tarek Notícias de hoje fica por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá aqui no nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no meu canal e me acompanhe também no Instagram e no Facebook. Uma ótima quinta-feira para vocês e até amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Obrigado pela companhia, boa noite para você e até amanhã.